sábado 27 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da terceira semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Meu querido irmão, minha querida irmã, depois do ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus mediante parábolas, vem agora no relato de Marcos um ciclo de 4 milagres de Cristo. Hoje lemos o primeiro, a tempestade acalmada. O acento dessas narrações milagrosas é marcadamente cristológico. Tais milagres são manifestações do poder divino de Jesus, vencedor das forças do mal, do demônio, da doença e da morte. O evangelista mostra-nos assim a presença do reino atuando na pessoa de Cristo, tanto no seu anúncio missionário como na sua atividade milagrosa. A intenção fundamental que está subjacente no relato da tempestade acalmada é a fé em Jesus por parte dos seus discípulos. Cristo realiza o prodígio para suscitar e confirmar a fé dos seus discípulos nele. Uma fé que deve superar o medo, o desânimo e a desconfiança. "Ainda não tendes fé?" censura-lhe Jesus no final. Jesus dormia no barco enquanto rugiam o vento e o mar. Mas mais adormecida estava a fé dos seus discípulos nele. A dúvida e o medo diante do mistério de Cristo acompanharam-nos sempre durante a vida do Senhor. De maneira que uma das expressões mais repetidas do Evangelho na boca de Jesus é: "Não temais." Dir-se-ia que o medo e a dúvida foram os pressupostos prévios para dar o passo jubiloso para a fé e para a alegria da Páscoa. A pergunta que, espantados, fazem entre si os apóstolos perante a tempestade mudada subitamente em bonança: "Quem é este?" não parece expressar júbilo, mas continuar o medo que antes expressaram. "Mestre, não te importas que pereçamos?" Certamente a sua fé em Cristo não era ainda sólida. Não podia ser. Necessitariam da luz pascal da ressurreição de Jesus para chegar à fé madura. Por isso, a questão apresentada, "Quem é esse que até o vento e a água lhes obedece?", inclui, pelo menos implicitamente, a resposta posterior da comunidade apostólica e de todo o Evangelho: "Este é Deus." Tal é o conteúdo básico da fé cristã de que fala a carta aos Hebreus. Por fim, rezemos. Hoje nós te bendizemos, Pai, por Cristo teu Filho, Senhor da criação e vencedor do mal e da morte. Ainda que às vezes nos esqueçamos, Ele vem conosco na difícil travessia do mar da vida. Por que duvidar, homens e mulheres de pouca fé? Jesus acompanha-nos com a presença de seu Espírito e não nos deixa sós diante do perigo. Obrigado, Pai. Faz que te descobramos, Deus adormecido e ausente, no meio dos projetos, aspirações e fracassos, cansaços e esperanças, frustrações e anseios dos nossos irmãos, os homens que sofrem e esperam. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.